E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Estamos aqui com a doutora Adriana. Ela vai contar pra gente como foi que ela aprovou na prova do Revalida. Vamos perguntar tudo que a gente pode para aprender como é que aprova nessa prova miserável. Vamos lá. Boa tarde, Olá, doutora. Pedro. Estou aqui, né? Muito feliz de participar. Eu já estava esperando mesmo esse momento. E dizer para vocês que o TIPS é revalida e o TIPS prova prática é uma aprovação garantida, né? Eu conheci o Rafael em 2020 através de uma amiga, mas eu não tinha documentação ainda, né? Tinha formado em 2019, mas devido à pandemia não tinha documentação. Eu tinha feito um curso anterior, só que eu estava perdida, porque eu fazia muitos resumos assim enormes, mas eu ficava, quando eu ia para a prova, né, para as provas anteriores, eu não sabia certificar aquela resposta, eu não tinha noção do que eu poderia ler e saber. E aí eu te procurei no YouTube, eu fiz todas as tuas questões, sabe? E aí eu comecei também a te acompanhar no Instagram, e não todas as lives eu te acompanhava. E fui me direcionando a cada vez que você falava. Você dizia assim, imprima todas as provas, né? E comece a fazer anotações. E quando começava as lives no Instagram, eu já estava ali com minhas provas, encadernei, e ficava anotando todos os dados que você falava. Então, a cada vez que eu relia essas questões, parecia assim que tua voz me vinha na cabeça, né? E eu fiz isso 3 vezes, eu imprimi todas as provas. E a cada vez que você fazia as lives, para mim era como se fosse a primeira vez, né? Cada detalhe novo que tinha. Entendi. Então, aí foi a prova teórica. Calma. E aí... Calma. Tem muita coisa nessa prova teórica que a gente precisa conversar. Oxe, vamos lá, já quer passar para a prova prática? Vamos conversar sobre a prova teórica. Vamos perguntar. Tem algumas coisas que eu queria perguntar para você. Você já falou como foi que você me conheceu. Agora eu queria saber direitinho assim. Quantas vezes você fez a prova? Você falou que fez 2 vezes a prova teórica, foi isso? Não, a teórica eu fiz só uma. Só uma vez a prova teórica. Qual foi o ano que você fez a prova? Eu fiz em 2021. 2021, maravilhoso. Pronto. Quando você estudou para a prova teórica, como foi que você se preparou para a prova teórica? Me conta. Então, eu comprei o teu curso, mas eu já te acompanhava pelas questões do YouTube. Certo. Mas eu comprei o teu curso, e aí o que eu fiz? Eu até separei para eu mostrar para os alunos o quanto é uma fã. Eu fiz aqui, né, um TIPS revalida com todos os teus resumos, e aqui eu ficava acompanhando você nas lives, e quando eu tinha uma dúvida do assunto, eu não ia no teu vídeo, e sim naquilo que eu já tinha copiado, porque eu ficava ouvindo o teu vídeo e fazia o meu resumo. Entendi. Foi dessa forma. Exatamente como a gente fala para fazer no curso, né? A revisão sistemática é baseada nisso. Você não precisa voltar na aula toda vez. Você constrói o seu resumo para você já ir naquele ponto-chave específico. Exatamente. Aí, beleza. Você se preparou, então, primeiro com as lives e depois você comprou o curso e foi acompanhando o curso. Quando toda vez que eu pego um aluno que fez a parte das lives e fez a parte do curso, eu sempre gosto de perguntar uma coisa que agora é para me ajudar. Essa é uma pergunta para mim, porque eu preciso saber algumas coisas para poder melhorar, como eu falei para você anteriormente. Qual é a diferença, você que fez os dois, qual é a diferença de uma pessoa que se prepara só com as lives de resolução de questões do que a pessoa que se prepara com um curso? Como é diferente uma coisa, como é? Me conta. Sim, é diferente, porque no curso você tem o material, os assuntos, né, para te direcionar, e na live é muito mais a questão de resolução de questões. Então, você já tem que ter uma base do assunto para você entender nas questões. Então, eu acho que é primordial o curso que direciona todos os assuntos do Revalida, né? Como eu tinha te dito, eu já tinha feito um curso, mas eu não tinha esse direcionamento, né? Então, assim, eu acho que é primordial, sim, o seu curso, e é de grande valia. É o que eu repasso para as pessoas. Falando um pouquinho sobre as aulas lá para as pessoas entenderem. A minha lógica é diferente da lógica que existe, por exemplo, de outras pessoas, que eu respeito, mas aí o que eu quero ver são os resultados. Por que o meu curso tem tantos resultados? Porque a gente faz baseado na premissa de que a gente tem que estudar o que é importante. Não é para ficar estudando tudo, não é para fazer a medicina de novo. Então a gente vai focar no que a prova pergunta. E como é que a gente sabe disso?
fazendo as questões. Então, o exercício para descobrir o que a prova quer saber, para construir o resumo, para entregar pronto, eu já fiz, já está tudo pronto. O curso é isso. Quem não faz o curso, pega a partir do início, que você vai fazer todo esse processo. Você vai ter que dividir as questões por tema. Você vai ter que entender o que pergunta cada tema, do que é que o Revalida pergunta, fazer as questões, tal. Todo esse tempo, que demora algum tempo. Eu demorei 2 anos para fazer isso aí. Você já pega já prontinho. Você pode fazer sozinho? Pode. Eu fiz sozinho. Mas demora muito tempo. Então não tem problema. Se você não tem dinheiro, não tem condições, aí já pega já assim. Mas se você tem, aí por isso que eu digo, eu sou muito sincero. Dá para fazer sem curso? Dá. É lógico que eu não fiz sem curso. Mas o negócio é, você quer estudar quantos anos? Você quer estudar 2 anos, 3 anos? Sozinho vai dar tranquilo. Você quer estudar o quê? 5 semanas, 10 semanas para se preparar para a prova? Você tem pouco tempo? Então é isso. A diferença é essa. O tempo que você vai se preparar. A doutora, ela fez a primeira parte ali e teve a necessidade, ela sentiu a necessidade de comprar o curso, fazer o curso para reduzir o tempo. E aprovou de primeira lá na prova 2021. Que isso é maravilhoso. Quando dá certo, né? Quando a gente conta uma história, o final que dá certo, eita, quando dá errado, eita, vai dar uma tristeza no coração. Mas deu certo. Verdade. Aí quais dicas você daria para a pessoa que vai fazer a prova teórica? O que é importante? Eu começo o quê? O ideal é que você foque em um curso e não tá pulando, né, em vários. E eu te falo, eu vim de outros, então o que mais me deu direcionamento, né? O que eu disse, nossa, eu tenho agora mais bagagem para fazer uma prova e pensar que ali chegarei minha aprovação, foi o seu curso. E não tenha dúvida que por onde eu passo, as pessoas que vêm a mim e dizem que estão estudando para o Revalida, eu digo, vocês precisam conhecer o Rafael. Esse é o curso. Mesmo que a mesma coisa que você falou, mesmo que você não tenha condição, mas ele faz lives e tem no YouTube. Vamos, façam as questões que vocês vão ter aprovação. Entendi, muito bem, doutora. Fico feliz, assim, de ter resolvido, né? Porque, assim, sim, é muito bom fazer. Eu realmente gosto muito do que eu faço. Eu acho que a melhor parte é a parte do presencial, é a parte que eu mais gosto. Mas eu gosto de fazer live, gosto de fazer tudo isso. Isso tudo é muito importante. Veja, tudo que eu construí de conhecimento para o Revalida foi através de lives, foi através de questões, foi através de aprendizado. Então, não só meu, mas o conhecimento acumulado de todos os alunos. Então, isso que a gente está fazendo agora é acumular mais conhecimento para poder chegar para as pessoas e dizer, olha, isso dá certo, isso não dá certo. Teve outro dia que eu estava fazendo uma live lá, que agora na sexta-feira de manhã, às 8 horas, eu estou fazendo lives de mentoria assim, o aluno lá, ele chega e diz assim, ó, eu estudo assim, e eu aproveito a experiência dele para poder melhorar alguma coisa que eu acho que ele não está fazendo legal. E aí a gente fez 2 lives já, vamos para a terceira agora na sexta-feira. E você percebe, o primeiro aluno que eu conversei, aí ele disse, como é que tu faz o teu resumo? Aí ele, não, eu não gosto de fazer resumo. Eu faço resumo assim, eu pego uma coisa daqui, uma coisa dali, uma coisa dessa referência, uma coisa da outra. Aí eu disse, meu amigo, do jeito que você está fazendo, você vai criar um quilômetro de resumo. Não é assim. As pessoas não sabem. Então, tudo do curso é legal porque resume o tempo. Você já aprende como é o melhor jeito, através da experiência minha e de outras pessoas, e também do que dá certo. Aí eu perguntei para o cara não, que é até ruim falar, para o aluno, eu cheguei e perguntei para ele, e aí, mas deu resultado? Aí ele disse, eu já fiz 3 vezes o Revalida e desaprovei. Eu disse, então não está dando resultado, né? O jeito que você está fazendo não está dando resultado. Não é importante, não é o jeito mais bonito, não é o jeito que dá resultado. O que dá resultado? Se dá resultado, vamos fazer. Se não dá resultado, não faz. Então é isso, né? Muitas vezes eu já mudei de opinião em relação a algumas coisas, porque eu via que pela experiência de vocês dava mais resultado uma coisa do que outra. Doutora, você passou em 2021 na prova, foi fazer a prova prática. Chegou lá. E como foi que você se preparou agora em 2021 para a prova prática? Então, a prova prática, na verdade, da teórica, eu fiquei aguardando sair o resultado para eu poder iniciar o estudo da prova prática. E como eu já tinha, assim, certeza que o seu curso valeria a pena, eu comprei também o curso da prova prática. Mas, pelo fato de eu estar esperando o resultado, foi pouco tempo, né? Eu, particularmente, achei que, para mim, foi pouco tempo para eu até mesmo me organizar. E do mais, eu, na primeira vez, eu comprei o seu curso,
mas eu não peguei o mesmo pensamento que eu tive na teórica, em seguir somente a sua, sabe, o seu curso e a sua teoria. Eu fui para cá, para ali, o colega chamava, outra pessoa chamava, vamos aqui, e talvez eu não segui o que realmente aconteceu, e eu não fui aprovada. Fiz seu curso presencial, primeiro dia foi um choque de realidade, que eu pensava, meu Deus, eu não estou preparada, porque eu não sei de nada. E o segundo dia eu fui me tranquilizando, e no terceiro dia quero te dizer que foi surreal, sabe? Aquela imersão que a gente sai do teu curso e saber que vale muito a pena. Então, mas, enfim, eu não consegui a aprovação, me faltou um ponto. deixa eu te perguntar, vamos tentar entender o que foi que aconteceu. Vamos ver lá. Você comprou o curso, começou a se preparar Sim. pelo curso, fez a parte online, estudou direitinho a parte online, fez tudo, chegou lá no módulo presencial. Você se preparou com a parte online, porque tem dois tipos de alunos, basicamente. A galera que vai para o curso presencial sem ter assistido tudo da parte online, sem ter feito as mentorias, aí vai lá para o presencial para começar a estudar a partir do presencial. E tem gente que já se prepara antes, começa a estudar antes, tal, e chega lá já com o esqueleto na cabeça, com outras coisas na cabeça, e vai só treinar. Você era a aluna que ia para treinar ou a aluna que ia para estudar lá na hora da prova prática? Não, na verdade, eu fui para treinar, porque eu já tinha seguido o curso, mas pelo tempo que eu comprei o curso, né, treinando, e fui até o presencial, era muito pouco. Então, aquilo me restava muitas dúvidas ainda. Eu ainda não tinha conseguido, né, dizer assim, olha, eu já sei o esqueleto todo. Entendi. Até porque, como eu te falei, eu seguia outros esqueletos. Eu não foquei somente no seu. Entendi. Né? Então, eu cheguei com muitas dúvidas ainda no presencial. Então, você tinha o esqueleto que a gente passa no curso, mas você resolveu colocar outras coisas que não era só aquilo. É isso que você fez? Exatamente. Entendi. Isso. Não confiou que dava certo aquele negócio, aí disse, eu vou botar um negocinho aqui. Bem assim. Então, você foi para o curso lá, para o módulo presencial. Você fez o curso online, foi para o módulo presencial. E quando chegou na hora de fazer a prova, o que foi que aconteceu? O que foi que deu errado lá na hora de fazer a prova? O que faltou para você? O que faltou foi exatamente eu seguir o esqueleto, né? Como eu te falei, eu não tinha, talvez, ainda conseguido seguir por completo o esqueleto. Então, o que eu percebi foi isso. Eu pulava muitas etapas e eu acho que a atenção e não conseguia ainda controlar o tempo, eu não terminava o esqueleto. Eu não tinha essa sequência. Entendi. Então, no meio do esqueleto, me faltaram muitas perguntas que eu saberia fazer se eu tivesse seguido o esqueleto. Entendi. Mas eu não disse. Entendi. Porque você vê como é importante, né? O esqueleto é muito importante porque ele é a base. O que é o esqueleto, para quem não está entendendo? O esqueleto é a sequência lógica de perguntas que a gente faz lá no dia da prova. Então, clínica tem o esqueleto, as perguntas que eu vou fazer em clínica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, tem todos eles, trauma, então tem os esqueletos lá. Vamos falar o que mudou. Quando você chegou para fazer a prova novamente, depois a gente fala sobre o curso, o que aconteceu, a gente fala sobre isso daí. Mas o que mudou? Na segunda vez que você fez a prova, o que foi que você melhorou que você não fazia anteriormente? Então, o que eu não fiz? Eu novamente volto aqui para esse caderno. Eu tinha feito todos os seus esqueletos aqui no final, né? Mas eu não estudava por eles, mas eles estavam prontos aqui. Então, como me faltou essa sequência do esqueleto, eu falei, agora é a hora. Eu vou somente estudar pelos esqueletos, aprender, e aí eu te apresento esse aqui, o TIPS Prova Prática. Oh. Eu imprimi todos os checklists, todos os casos clínicos, né? E eu estudava diariamente, dia e noite, por esses casos clínicos. Por quê? Porque quando eu fiz o presencial, eles estavam lá, mas eu não sabia, porque eu não tinha me preparado totalmente por eles. E aí eu fiquei entre os teus casos clínicos e as provas passadas do Revalida, onde eu ouvi muitas vezes você dizendo isso. Vocês não podem focar em outro material que não seja as provas passadas, né?
Então, eu acho que daí, Rafael, que veio minha aprovação, porque eu não desbloqueei mais. Agora vamos falar um pouquinho sobre o curso, as coisas que você aprendeu no curso e depois você dá algumas dicas sobre a prova prática. Como é que foi a parte... Então, o curso é 5 semanas online, você estuda isso que você mostrou agora, estuda os esqueletos e os casos, e aí faz simulados. Basicamente isso é o curso. Depois você tem mentorias, né? Você tem mentorias semanais, e por último é o módulo presencial. Qual foi a importância de cada uma dessas coisas para o seu aprendizado? Você falou já que muitas coisas você deixou para estudar depois. Beleza. Você fez a prova e necessitou ver com seus próprios olhos para poder fazer o que era o correto para você. Mas o que foi importante? O estudo online, as mentorias e o módulo presencial. Qual foi a importância de cada uma dessas coisas? Na verdade, o conjunto, né, se completa. Porque você tem que ter uma base de estudos para você dar seguimento, né? Então, assim, no curso prático, eu já tinha uma base porque eu já tinha feito todo o resumo do teórico. Então, eu foquei muito mais nos casos clínicos, né? E fazer também as questões, né? Fazer todos os casos clínicos e ali eu trabalhar em cima disso. Então, toda vez que eu fazia um caso clínico que eu não seguia a ordem, eu fechava aqui esse caderno e voltava para o esqueleto. E dizia, nossa, eu preciso melhorar no esqueleto. Então, é o que eu te falo, eu acho que um completa o outro. Entendi. Né? E quando eu cheguei no presencial, eu achei que eu tivesse uma bagagem ou até mesmo noção do que eu pudesse fazer. Mas eu digo assim, quem pode, vale muito a pena fazer o presencial, porque não tem igual. Quando você faz o presencial, que você chega na prova realmente do Revalida, você ali não se assusta mais, porque a realidade você já viveu no seu curso. Eu sempre digo isso. Parece que quando a gente entrava, a gente voltava e relembrava o que a gente tinha feito com vocês, né? Então, vale muito a pena o presencial também. Lógico. Quando você chegou agora para fazer em 2021, 2022 a prova, 2022.1, e as pessoas reclamaram porque tinha alguns casos que eram mais complicados, tudo bem. Aí você foi lá fazer a prova. Você já estava preparado, agora já estava preparado, já era diferente. Você tinha passado pela experiência do curso, tinha passado pela experiência da prova. E aí o que eu falo? Quem já fez a prova uma vez e vai para o curso, aí se encontra. Porque, olha assim, ele diz, é exatamente isso. Foi isso que me faltou. Então o cara vai lá para ver os defeitos. Quem vai para o curso antes de fazer a prova pela primeira vez, o que acontece? Ele vai ter que acreditar. Se não acreditar, se não tiver fé naquilo que eu estou dizendo, ele vai chegar na prova, vai sofrer. Então você não acreditou, você precisou sofrer, passar pela experiência, para poder chegar lá no curso e para poder se encontrar no curso, vamos dizer assim. Ver que realmente era aquilo. Agora você já tinha passado pela prova e pelo curso. E agora você estava para fazer a prova novamente. Como foi dessa vez? Como foi a hora da prova? Você era aquilo que você esperava? Foi tranquilo para você? Como foi? Então, em relação à tensão que eu tive na primeira, eu já estava mais tranquila. E, para te falar a verdade, eu não tive medo das respostas, porque eu segui o esqueleto. Independente do que eu ia ouvir, ou se tivesse ou não, momento algum, eu me desfiz do esqueleto. Claro, eu achei bem difícil o primeiro dia, né? Não pelos assuntos, mas talvez pela abordagem. Mas eu vou te falar, eu saí confiante também, porque na minha cabeça eu tinha seguido o esqueleto. E tantos outros casos que a gente tinha feito, se a gente seguisse o esqueleto, a gente conseguia muito ponto. Então, eu te falo, dessa vez, eu sabia os teus esqueletos do início ao fim, e não me desfiz deles. Agora você vê. E é o que eu tenho para dizer para as pessoas, Por que é que é diferente o revalida da residência? Alguém pode se perguntar, mas não é a mesma coisa? O revalida da residência é a mesma coisa? Esses cursos que tem no mercado são cursos de residência. Por que é diferente? Porque assim, a prova do revalida tem coisas que ela se preocupa que outros não se preocupam. Por exemplo, dados epidemiológicos. Coisa de residência não se preocupa com isso. Outra coisa, perguntas específicas sobre os sintomas. Então o cara pergunta um monte de coisinha dentro do mesmo sintoma e ele já... Não é de forma superficial que você vai perguntar. Você vai perguntar cada detalhe do sintoma. E a gente já pergunta. Se eu falar para você assim, ó, intensidade, duração, frequência,
Todas essas palavrinhas-chave estão no sintoma de revalida e a gente aprende essas coisas do curso. Eu falo para vocês as coisas que vão lá, mesmo que você não entenda o que você está perguntando, mas você ganha ponto por perguntar e o ator vai te dar informações. E aí você vai usar essas informações. Se você sabe fazer tudo rápido, como um robô, mesmo hashtag robozinho, como a gente fala, você vai terminar a estação em 6 minutos. E aí você vai ter tempo de brilhar. Nesses 4 minutos que faltam, você vai fazer tudo que aí você pode fazer. Você vai procurar coisas para fazer, revisar as coisas que você fez, e aí você tem tranquilidade. Não é aquela coisa que vai terminando o tempo e você terminando a estação, entrando faltando tempo. Não é isso que acontece. A gente se prepara para fazer tudo tranquilo. Você, quando terminou a prova, você achava que ia aprovar ou não estava confiante que ia aprovar? Eu estava confiante. O primeiro dia, nem tanto. Mas o segundo dia foi assim o que me deu uma luz, sabe? Por quê? Porque se a gente procurar nos teus materiais, lá estavam os casos clínicos, né? Então, eu me peguei aos teus casos clínicos e quando eu cheguei lá, era muito familiar, né? E como eu te falei, eu segui o esqueleto. Então, vinha na minha cabeça tudo aquilo que eu tinha estudado. Então, eu falei, posso ser que eu não tenha ido bem no primeiro dia, mas o segundo dia veio para me ajudar. E eu saí muito confiante. Entendi. E quando viu lá a aprovada, como foi a sensação? A sensação é que eu só gritei. E te falo, eu acho que no primeiro instante a gente não acredita, né? Que realmente a gente conseguiu. Porque a nossa batalha é muito árdua, né? E eu costumo dizer que essa vitória assim, é gratificante. E só sabe quem passa. Mas vale muito a pena. Eu estou assim, grata até hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu gosto. Você tem a percepção igual à minha, em muitos aspectos, porque a gente passou pelas mesmas coisas. E quando a gente passa pelas mesmas... É a mesma coisa. Eu tenho filho. Eu tenho 4 filhas. E quando uma pessoa que não tem filho olha para mim, começa a querer ensinar para mim como é ter filho, eu olho para a pessoa e digo, meu Deus do céu, não sabe, nunca nem teve filho. Porque não sabe de nada, não é a mesma coisa. Quem não tem filho do que quem tem. Só quem tem que sabe. Você olha a pessoa falando e a pessoa não entende nada de filho. Aí, em relação ao revalida, eu sinto a mesma coisa. Só entende do revalida quem passa pelo revalida. Mas é muito difícil a gente explicar para a pessoa como é o revalida. Então, a pessoa tem que vivenciar a experiência. É por isso que eu acho que é tão importante o módulo presencial do curso da prova prática. Porque lá você vivencia a experiência do curso, né? Na sua opinião, doutora, você acha que uma pessoa que não vivenciou o revalida, ela tem a capacidade de ter, por exemplo, empatia ou conhecimento da prova, saber informações? Eu não estou falando da parte de estudo. Por exemplo, ensinar, ginecologista vai ensinar ginecologia. Mas de entender essas coisas que a gente passa quando a gente faz a prova, a pessoa é capaz de entender isso? Não tem igual. Como eu digo, só quem vive aquele momento, né, que sabe e a tensão que é. Não tem como. Não tem. É sério, a prova do revalida é uma caixinha de surpresas a todo momento. É uma novela mexicana. O cara tá aqui, de repente, tem aquela reviravolta. Quer ver um negócio? Na prova de 2022, ponto 1, logo algumas semanas, acho que era uma semana antes de ter a prova, os caras aumentam a nota de corte em 10 pontos. Rapaz, qual é a prova que acontece um negócio desse? O cara já tá aperreado, já tá achando que não vai passar, e de repente aumenta a nota de corte em 10 pontos. O que a pessoa vai fazer? Como é que a pessoa vai ter estado? Outra coisa, eu estou desconsiderando aqui, quando eu estou falando isso, todos os sentimentos que vêm atrelados. Então, o cara, a família, ela tá pressionando, não é pressionando da forma negativa, mas e aí, como é que tá? Quando eu estava fazendo vestibular, eu lembro quando eu estava fazendo vestibular no Brasil, quando eu terminava a prova, que eu chegava em casa, aí meu pai, minha mãe, alguém fazia assim, e aí, como é que foi? Isso daí me matava. Já a pergunta já me matava. Porque você não sabe. Você não sabe. Quando você está indeciso, inseguro sobre as coisas, você não sabe. É uma caixinha de surpresa. Porque não depende só do conhecimento. Depende da prova também. Então o revalida é assim. Depende de quem faz a prova, depende de como foram as perguntas, depende de um monte de coisa. E tem a família, tem os amigos, tem as pessoas, tem os médicos do Brasil que dizem que você não é médico e você fica aquele negócio. É sério, é uma prova difícil. Né? É uma prova difícil. Doutora, se você pudesse, hoje, voltar no passado,
né? Volta no passado, lá na prova prática, já que você passou de primeira na prova, já que você passou na prova teórica rápido, na prova prática, se você pudesse voltar no passado e dar uma dica para você do passado, o que você diria para você mesmo? Seguir somente um curso, independente de qual seja, mas seguir a metodologia do curso, né? Confiar, acreditar que ali vai te dar um retorno. E outra, aprender os esqueletos, né? Isso é primordial para uma prova prática do Revalida, né? Saber os esqueletos e confiar, chegar na hora da prova e ter a confiança que você sabe e não pular nenhuma etapa, porque isso me prejudicou na prova passada. Tantas coisas que eu sabia, mas na hora eu não tive o equilíbrio de seguir, né, o esqueleto, e me faltaram pontos. Lógico. Doutora, eu quero lhe agradecer pela sua participação. É muito difícil a gente ter um tempo para fazer as coisas, e você foi muito solícita. A gente conversou e você disse, não, vou na hora, vamos fazer, e eu achei massa isso daí. Então eu quero lhe agradecer muito pela sua participação, porque eu aprendo muito com vocês, e as pessoas também aprendem muito com vocês. E eu quero lhe parabenizar publicamente, porque passar na Revalida não é fácil não, menino. É trabalhoso, é dificultoso. São anos da nossa vida para poder passar em uma só prova. Então, parabéns, porque você é uma vencedora por ter passado no Revalida. E eu quero que você dê agora as suas considerações finais para a gente poder terminar a nossa entrevista. Tá bem. Então, Rafael, primeiramente quero agradecer a Deus, né, minha família, e você fez parte também dessa conquista, e isso me enche assim, de alegria. E eu digo para o mundo, né, que você apareceu. E eu tentei uma brincadeira aqui em casa que meu esposo dizia assim: meu Deus, vou perder minha mulher para o Rafael, porque 8 horas eu estava com o Rafael, terminava e ia para o curso. Meio-dia eu estava com o Rafael de novo, 5 horas da tarde. Mas assim, minha mãe ontem ligou e disse assim: você já mandou mensagem para o Rafael? Por quê? Porque todo mundo via o quanto você foi necessário, né, nessa jornada, e viu o quanto eu me empolgava em assistir suas aulas e ver meu crescimento, tá? Então, assim, eu quero te agradecer e quero dizer também que por onde eu passar, seu nome vai estar, seu trabalho, porque você ajuda muitas pessoas, né? Então, isso é muito gratificante. E feliz por nós, né? Por todos que passaram e que hoje também, né, estão vivenciando essa alegria. Quero dizer também que meu coração está ainda triste, porém, assim, triste entre aspas, porque também eu estou com uma esperança que 2 colegas minhas, né, do nosso grupo, peregrinas, né, não conseguiram ainda, mas falta pouquíssimo. E dia 29 a vitória dela também vai ser completa. É Sinara e Luciane. Muito bem. E tem que mandar mensagem para mim também para a gente poder fazer entrevista. Para todo mundo contar as histórias. Claro. Muito bem, doutora. Você que assistiu esse podcast, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Papai do Céu abençoe todos vocês. Eu espero que você tenha curtido essa conversa que a gente teve, que você se inspire e que você aprenda. Nos vemos aí no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para todos vocês.